Não, obviamente que não tem nenhuma comparação, evidentemente não dá nem para comparar. Raí, obrigado pela participação ao vivo aqui no Seleção. Como eu estava te perguntando, a questão é escrever uma nova história agora como dirigente e, pelo jeito, a coisa está indo muito bem até agora, pelo menos. Né? Obrigado pela participação. Pouco tempo ainda para tirar conclusões, mas está indo bem, estamos no caminho certo. Se pegar do início do trabalho, óbvio que quando eu cheguei e outras pessoas que chegaram, já existia uma estrutura aqui, um trabalho bem feito, profissionais de qualidade, que sempre ajuda. Mas do começo do ano até agora está evidente, né, a evolução, mas infelizmente, por um lado, até agora é metade do caminho de uma temporada. Né? O futebol você tem que avaliar por temporadas, pensar por temporadas, e a manutenção desse bom resultado até aqui é uma coisa que é construída no dia a dia, na semana a semana, e trabalhando, conscientizar os atletas, principalmente o grupo, a comissão técnica também ajudando a fazer isso, que nos detalhes, na entrega, no conjunto, é que está a nossa grande força. O Raí, tem um número interessante, o São Paulo tem 57 gols na temporada, 37 marcados por jogadores que chegaram agora, que chegaram sob seu comando, sua gestão aqui no futebol de São Paulo. Isso mostra um acerto da direção? Como é que você vê esses números e o quanto esses jogadores estão dando certo? Acho que tem dois pontos. Acho que não tenho dúvida que deram certo, né? Na sua grande maioria. E agora, assim, o potencial dos jogadores, ele é também otimizado quando você constrói um bom ambiente, quando você está vendo com grandes líderes. Hoje você tem o Hudson, tá aqui do lado, o Jusilei, você tem o Diego Souza, né? Um grupo forte, com líderes fortes, positivos, né? além do Sidão, que já foi capitão também. E num ambiente saudável. Né? Isso faz com que, obviamente, esses jogadores que têm potencial, que a gente sabia que tinha potencial, consigam ter tirar o melhor deles. Outro ponto, óbvio, essa você falou, gestão, né, que escolheu, foi uma temporada, tem participação de pessoas que já estavam aqui, né, que ajudaram a escolher, que já estavam, então, desses jogadores que chegaram, que estão tendo sucesso, não é uma escolha só minha, muito pelo contrário, é um grupo, né, o Leco, que participa muito, o presidente Leco participa bastante, ajuda a discutir, obviamente, ele que valida tudo que é decidido. Às vezes tem, com certeza, a participação de comissão técnica é importantíssima, de outros jogadores, outros ex-jogadores que estão com a gente e o nosso grupo, né, que é o Lugano, o Ricardo e outras pessoas que fazem parte desse grupo que ajudam na escolha. E depois, para construir esse ambiente, né, que eu citei há pouco, aí vai até mais longe, quer dizer, toda uma diretoria. Hoje a gente tem uma reunião da diretoria executiva do Estatuto, uma reunião semanal, né, com participação de diretoria administrativa, financeira, jurídica. São diretorias que também têm influência nas decisões no futebol. O Raí, a escolha do Aguirre no início do ano, você, Lugano participando, Ricardo Rocha, o próprio presidente, surpreende positivamente de alguma maneira a aposta que foi feita e todo do jeito que o São Paulo estava, na situação que estava, principalmente na questão de bastidor, politicamente muito agitado. Te surpreende o São Paulo ter um treinador que hoje consegue colocar o time na liderança e com as contratações que foram feitas ao longo da temporada? Eu acho que o que a gente pode dizer que pode surpreender é a velocidade com que isso aconteceu. Ele chegou no meio da temporada, numa situação complicada, vindo de temporadas também com resultados difíceis, e a resposta ao trabalho dele foi muito rápida, né? Com o grupo, com os jogadores, que já era um bom grupo, a gente sabia disso desde o início, e eu acho que ele soube como cutucar os pontos certos e teve uma resposta muito rápida. Isso acabou dando confiança, os jogadores alimentando, quer dizer, que os jogadores acreditassem no trabalho dele, os jogadores responderam ao trabalho dele e depois começaram com resultados a acreditar nisso, sentir mais confiante, sentir com a equipe mais coesa também, o trabalho da comissão, né, não só dele, mas da comissão como um todo, e o estilo dele de saber mexer, uma concorrência saudável também, de ser direto, de ser
bastante direto com os atletas na comunicação, e isso foi passando confiança. Então, o que posso dizer é que a gente já tinha, obviamente, essa expectativa, mas a velocidade foi realmente acima do normal num clube de futebol. Amigos, o Raí está inteiramente à disposição aqui para as perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta para o Raí. Primeiro, agradeço a presença dele, é muito bom ouvir o Raí sempre. Raí, você, o Lugano e o Ricardo Rocha são homens que hoje estão à frente da gestão do São Paulo e são ídolos do São Paulo, né? Tem história no São Paulo. Você acha que isso ajuda a explicar o sucesso que vocês vêm tendo até aqui? Ou, por exemplo, você acha que não tem relação o ex-jogador ser um ídolo do clube e trabalhar nele? Como é que você vê essa questão? Não, acho que não existe uma relação direta, né? Cada um tem uma características, os três que vocês citaram, né, que se complementam. Isso está sendo bem interessante e produtivo. E a gente também tem essa vontade de se preparar e saber que é uma atividade diferente, um posto diferente, né? Que você tem que saber as adaptações, tem que estar pronto também para estar sempre aprendendo. Eu acho que o fato de ter ligação com a história do clube tem prós e contras, né? Claro que tem coisas positivas, que é trazer uma esperança, mas tem uma responsabilidade também a mais. Então, acho que tem os prós e os contras. Acho que a gente está sabendo explorar o lado positivo disso, mas gostaria de reafirmar, claro, que por ser pessoas que têm ligação com a história, ser pessoas que são conhecidas pela opinião pública, às vezes fica muito ligado personificado a nossa imagem, mas tem todo um grupo de pessoas que trabalham junto com a gente, né, de apoio, como falei, a estrutura do clube, que também vem sendo importante, né, essa integração com as outras áreas do clube. Eu acho que é um dos pontos também que eu tento valorizar, tento trabalhar, e está sendo bastante importante também nisso, né, a participação desses outros setores do clube. Luiz? Queria falar com o Raí. Raí, sempre um prazer conversar com você. Você citou a situação do ídolo, e Rogério Ceni foi um grande ídolo do São Paulo. Numa primeira passagem não funcionou como treinador. Raí, saindo um pouquinho do São Paulo atual, porque o Aguirre está fazendo enorme sucesso, você como ídolo tricolor, você tem acompanhado a trajetória do Rogério Ceni no Fortaleza? E o que você pensa a respeito do atual trabalho dele? A última pergunta, o que eu... O trabalho dele lá. Sim, então, bom, claro que a gente tem acompanhado, até por gostar, ser amigo e acompanhar uma carreira tão bem sucedida como atleta e saber das características. Eu sempre disse que não tenho dúvida nenhuma que o Rogério vai ter sucesso na carreira como treinador, né, pelas suas características, pelo que eu conheço dele, e uma trajetória muito interessante, com méritos, né, e que não é fácil para um treinador também que está há pouco tempo no clube lá, conseguir os resultados que ele está conseguindo. Acho que, a gente acompanha, claro, não sabe detalhes, né, como é que está sendo esse aprendizado, mas oportunidades também não vão faltar para ele poder dividir isso, porque é uma pessoa próxima. Nauber. Ô Raí, grande prazer falar com você, é o Nauber, seu parceiro aqui de Fundação Gol de Letra, de Atletas pelo Brasil. Grande parceiro. Legal, muito, muito bacana. E até entrando nesse assunto, né, que eu queria te fazer uma pergunta. Eu conheço de perto, né, ao lado do Raí, de cidadão engajado, que é muito legal, através desses projetos, né, de Atletas pelo Brasil, lutando pelo esporte, Fundação Gol de Letra, trabalho social. Agora, esse lado de dirigente, realmente, acho que pouca gente conhecia, e um resultado tão bom, com tanta velocidade. A gente sabe que não é uma regra. Muitos ex-atletas tiveram essa oportunidade e não fizeram bem. O que você falaria para um atleta ou para um ex-atleta que quer ser um gestor no futuro? O que é mais importante? Bom, cada um tem uma história. Você citou um outro lado, né, que foi importante para mim também. Quando parei o futebol, me dediquei muito a um projeto social, né, que é a Fundação Gol de Letra. Está na cabeça, na gestão, coisas que eu não tinha muita experiência ainda. E pouco tempo depois eu fui perceber que eu queria ser um voluntário, boa vontade, mas quando você quer fazer bem feito e de uma forma profissional,
aí eu percebi que eu era um empreendedor social, né? Fui aprender essa expressão, empreendedor social. E empreendedor social, aí você tem que também aprender sobre gestão, aprender sobre aquilo que você está fazendo. Uma coisa que eu sempre digo, assim, que é importante, e eu poderia citar isso como uma dica aí para quem queira, é que uma coisa que a gente aprende no esporte, no Albert sabe disso, é saber lidar com diferentes características, diferentes personalidades para construir um grupo vencedor, para ter um objetivo comum. Isso foi na fundação, foi em outras experiências, na minha empresa eu tenho experiência disso, quando estava mais ativo. Então, o primeiro é você ter humildade e saber que você teve sucesso dentro de campo, mas você tem tudo a aprender em muitos aspectos. Isso agrega muito, mas tem muito a aprender em outros aspectos. E não precisa necessariamente você ser bom em todos esses aspectos. E sim, é o que a gente tem de melhor no esporte. Saber lidar com um grupo de pessoas, com um time, né, como a gente chama, de pessoas que cada um tem suas especialidades e saber juntar esses conhecimentos para um objetivo comum da melhor forma possível e no melhor ambiente possível. Eu acho que isso é algo que a gente aprende no esporte como atleta e a gente pode levar isso para qualquer atividade. Então, o que a gente não tem de conhecimento ou experiência ainda que falta, você pode aprender e também construir com um time, com outras pessoas que agregam esse conhecimento. Ô Naubert, e além do projeto social, que é belíssimo, da Fundação Gol de Letra, eu queria dar parabéns ao Raí, porque ele com outros amigos mantém em São Paulo um cinema de bairro, que é o que está morrendo no mundo inteiro, que é o cinema de bairro, né? Aquele cinema menorzinho, mais charmosinho, com café, você passa ali na rua e entra no cinema sem ser num shopping, e é um cinema que passa filmes fora do circuito blockbuster. Sempre quando eu vou a São Paulo, faço questão de ir. Há 2 semanas eu fui ver uma animação japonesa lá no cinema mantido pelo Raí. E é um trabalho, assim, espetacular, o qual eu dou parabéns ao Raí. O Lino vai fazer a última pergunta aqui. Voltando para o dia a dia, então, se me permite, Raí. Como é que vocês construíram a decisão de manter, só o Diego Souza não está nessa partida, time principal, apesar dessa corrida rumo a título de campeonato brasileiro, objetivo do São Paulo? Como é que se administra isso no dia a dia, com priorização em função de questão física, competição? Como é que é essa gestão de vocês, hein, Raí? Bom, isso é muito a parte da comissão técnica, física, fisiologia, né? A gente acaba sapeando um pouco, querendo saber, dando nossa opinião, mas é uma decisão muito de quem está próximo, mais próximo do campo, né? Principalmente na parte de fisioterapia, fisiologia, o histórico do jogador, o papo com os atletas. Eu acho que um dado que a gente pode e que nos deixa otimista de poder tomar decisões talvez mais ousadas é o fato de que hoje, especificamente hoje, a gente nem tem nenhum jogador no departamento médico. Então, muito mérito que vem, claro, do trabalho de prevenção, que envolve também fisioterapeuta, fisiologia, e o preparador físico, o Fernando, né, que faz parte da comissão do Aguirre, com Pedro, né, toda a equipe nossa. Então, é raro você ter na intensidade de futebol hoje, você não ter nenhum jogador contundido. Então, isso eu acho que está dá mais confiança para que a gente possa ser um pouco mais ousado nas escolhas, né? A gente, que eu digo, principalmente a comissão técnica. E para fechar aqui uma informação, Xará, o São Paulo, Xará e Raí, quem puder informar aqui o público ligado no Seleção. O São Paulo vai a campo sem o Diego Souza, claro, mas escalando o que tiver de melhor, ou vai poupar alguns jogadores? O que vocês nos contam aí da Argentina por causa da maratona de Campeonato Brasileiro? Vou dar a informação se o Raí... Não, o Raí vai confirmar. Ele sabe mais que eu. Trellis no lugar do Diego Souza, que ficou no Brasil, e o Jean, goleiro titular, no lugar do Sidão, porque o Aguirre vai dar uma rodagem para os goleiros, né, que é uma posição importante, é de confiança, mas também é preciso também mostrar um pouco do Jean, que foi contratado e precisa jogar um pouquinho também, né, Raí? Isso é uma decisão ali muito do Aguirre. Eu acho que o importante é que a gente tem muita vontade de continuar essa competição. Vai ser uma parada duríssima hoje à noite e amanhã à noite, que um time que provoca, que uma retranca, o que está com uma vantagem. Então,
vai ser uma guerra. Então acho que essas decisões que foram tomadas é que mostra também essa vontade da gente continuar nessa Copa Sul-Americana e tem ambições também nesse campeonato, né? Aí, agora é o seguinte, chegou uma informação que ainda está para ser confirmada lá do futebol uruguaio, que lá está uma questão política muito forte, mas que o Tabárez deve continuar na seleção uruguaia. Isso já acelera um processo de chegar, a Gui, está dando tudo muito certo, está indo tudo muito bem, e já planificar uma renovação, já que ele tem um contrato só até o final do ano, Raí? Eu acho que ele não está se guiando muito por isso, né? Por rumores ou com relação à seleção. Nós falamos isso no início, né? Quando convidamos que ele não iria no meio do ano. E desde então, quando a gente começa a conversar sobre o assunto, ele faz questão de dizer que está muito, muito feliz aqui, né? Não poderia ser diferente agora com os resultados, mas mesmo antes, né, na construção desse processo, ele já estava muito contente, feliz no potencial também que ele vê no São Paulo e já pensando em futuro. O que eu posso dizer é que não existiu nenhuma conversa direta sobre renovação, mas existe um processo para isso. Mas há um otimismo, é isso? Existe um processo para isso. A gente já foi consultado, está bem aqui. Quando a gente começa a falar sobre o assunto que está feliz, que a comissão técnica está feliz, a gente está muito feliz com isso. Então, isso agora é uma construção de uma situação futura que, obviamente, que a gente tem a prioridade de continuar com toda essa comissão. Aí, deixa eu te agradecer demais aqui. Valeu pela participação. A gente segue aí para Santa Fé para acompanhar o São Paulo aí. Um abraço a todos aí, obrigado. Eu fiquei muito feliz de saber que o Ressec é um frequentador aí do Cine Sala e tem um projeto também que tenho bastante orgulho aí pela peculiaridade aí de ser um dos resistentes aí da importância do cinema de bairro. Valeu. Tô sempre lá, Raí, sempre lá. E agora, aliás, cinema de bairro é um negócio que é da minha geração, né? Legal. Tem muita gente que nasce hoje que nem sabe o que é cinema de bairro, porque são tão poucos, mas eu acho legal justamente por isso, porque você preserva, dá uma opção a mais para quem quer ver um filme que não está no circuito blockbuster, ver uma animação japonesa. Sensacional, inclusive. Mas hoje em dia é difícil, e o blockbuster é super-herói, né? É que eu gosto também, hein? Adoro, hein? Adoro ver uma porcaria trash, hein? Adoro, hein? Aliás, eu já vi todos esse ano. Mas tá difícil ver um filme que não seja super-herói, que seja blockbuster. E estamos com um déficit de bons filmes de heróis nesse ano, hein? Eu não vi esse ano. Homem-Formiga e a Vespa, fraquinho. Bem fraquinho. Eu só vi o primeiro Homem-Formiga. O primeiro é legal. Estamos com um déficit de filmes de heróis. Mas